Imagine o sistema de encanamento da sua casa. Agora, imagine que alguém jogou uma bola de cimento lá dentro. O caos se instaura, certo? Bem-vindos ao temido mundo da obstrução intestinal. Não é apenas uma prisão de ventre teimosa que se resolve com um chazinho da vovó. É uma verdadeira crise de trânsito no seu abdômen, onde os resíduos do corpo ficam presos em um engarrafamento. Se essa condição médica for ignorada, ela não vai simplesmente desaparecer mágica e silenciosamente. Complicações severas e até um desfecho fatal podem bater à sua porta mais rápido que a pizza. Hoje, no Seu Corpo Avisa, vamos mergulhar fundo nos mecanismos bizarros desse bloqueio, causas inesperadas, sinais de alerta e por que o seu intestino às vezes decide entrar em greve geral. Primeiro, vamos conhecer a nossa rota de trilha interna. Os intestinos humanos são como uma mangueira incrivelmente longa, medindo vários metros, perfeitamente enrolada dentro da cavidade abdominal. De forma bastante ordeira, esse tubo musculoso trabalha incansavelmente para digerir o almoço de domingo, absorver os nutrientes vitais e transportar o lixo indesejado para fora do nosso corpo. Mas o problema começa quando surge um obstáculo no meio da pista. Seja uma barricada de dentro do próprio intestino ou uma pressão externa esmagadora, os líquidos, gases e restos de comida travam. Essa parada brusca causa um aumento imenso de pressão dentro do seu abdômen. E o que o corpo faz? Ele entra em modo pânico e tenta espremer a barricada para fora com todas as suas forças musculares. O intestino empurra brutalmente qualquer coisa que esteja presa. É exatamente por isso que o paciente começa a sentir aquelas dores abdominais em cólica, que vêm e vão como ondas de um mar revolto. Enquanto isso, a área logo acima do bloqueio começa a inchar e crescer, enchendo-se como um balão prestes a estourar, repleto de vento e líquidos estagnados. É uma bomba relógio biológica. Já a parte inferior, abaixo do bloqueio, simplesmente entra em colapso e murcha, porque não há absolutamente nada passando por ali. É como um rio que de repente secou após uma grande represa. Avançar para esse estado crítico tem um impacto terrível, podendo causar sangramento severo na parede intestinal. E adivinhe qual é o vilão número 1 entre os adultos? As famosas aderências abdominais. Essas aderências são basicamente cicatrizes internas. Elas costumam aparecer sorrateiramente após cirurgias passadas. O corpo cria um tecido conjuntivo extra forte para consertar os danos antigos. A intenção do corpo era boa, mas às vezes esse remendo vira uma corda dura e inflexível que acaba estrangulando ou puxando os intestinos, criando uma curva acentuada que trava todo o sistema. Anos de acúmulo silencioso podem levar a um problema explosivo. Nós mal sabíamos que essa armadilha estava escondida lá dentro até o momento exato em que os sintomas brutais decidem aparecer. Outra causa incrivelmente comum é a hérnia. Pense nisso. Quando a parede abdominal fica fraca ou rasgada, partes do intestino tentam dar uma de prisioneiros em fuga e escapam por esses buracos. O problema é que alguns desses fugitivos ficam presos nas fendas. Se o intestino protuberante for espremido demais, o fluxo sanguíneo para aquela área é impiedosamente interrompido em minutos. Chamamos essa condição de hérnia encarcerada. E deixe-me ser bem claro, isso é uma emergência absoluta que exige cirurgia imediata, porque uma parte vital do seu intestino está literalmente sufocando. Se não houver intervenção rápida, esse tecido pode morrer em pouquíssimas horas. A dor nesse cenário não é uma cólica chata, é geralmente muito severa, aguda e surge de forma repentina e assustadora. Agora, mudando o foco para a população idosa. Entre eles, o câncer de cólon é uma das principais causas de bloqueios. É um intruso silencioso, um tumor que cresce lentamente na parede intestinal. Aos poucos, esse tumor vai estreitando a passagem, como um túnel que está desmoronando.
Inicialmente, os pacientes podem notar apenas uma dificuldade irritante para ir ao banheiro e se aliviar. Ou então, as fezes se tornam cada vez mais finas, parecendo um lápis, espremendo-se apressadamente até que o tumor cresça o suficiente para bloquear toda a via aérea do canal, fechando a porta. O resultado final é uma obstrução intestinal total. Por isso, os exames de rastreamento de câncer coloretal não são apenas um capricho médico, eles são cruciais para evitar essa crise desastrosa. Temos também a torção intestinal, ou vólvulo. Imagine que o seu intestino decidiu brincar de acrobata e girou em torno de si mesmo. É exatamente como torcer uma toalha molhada com muita força. Essa torção bizarra faz com que os vasos sanguíneos que alimentam a região sejam cortados imediatamente. É mais frequentemente encontrado na parte inferior do intestino grosso, causando um caos rápido. Os sintomas se desenvolvem na velocidade da luz. Em casos graves, os pacientes experimentarão um inchaço abdominal absurdo. A dor é tão severa e insuportável que faz qualquer um dobrar os joelhos. É uma condição que ameaça a vida se não for tratada com uma solução rápida e implacável. Mas não são só os adultos que sofrem. Em crianças pequenas, a causa mais comum é a intussuscepção intestinal. Isso é um palavrão médico para uma condição onde a parte superior do intestino rola para dentro da parte inferior. Lembra daquelas câmeras fotográficas antigas com lentes retráteis? É bem parecido. Esse efeito telescópio natural causa bloqueios, inchaço severo e inflamação aguda. A criança vai chorar de forma intermitente, alternando com períodos de exaustão profunda e muita angústia. Eles ficam letárgicos e podem ter fezes com sangue, que lembram uma geleia de morango. Atenção, pais! Essas geleias são um sinal de perigo vermelho brilhante. Corram para o hospital imediatamente. Além de problemas estruturais físicos, existem bloqueios causados pela pura falência intestinal, também conhecida como íleo paralítico. É quando o intestino cruza os braços e entra em greve total. Esta condição preguiçosa costuma ocorrer após cirurgias abdominais extensas, infecções generalizadas no abdômen, infecções na corrente sanguínea ou pelo uso excessivo de certos medicamentos fortes. Alguns analgésicos pesados funcionam tão bem que até os músculos intestinais param temporariamente de contrair. Não há um bloqueio físico real, mas o tráfego para completamente da mesma forma. Isso faz com que alimentos não digeridos permaneçam lá, apodrecendo e levando a um inchaço severo. Mesmo que não exija cirurgia imediata, o paciente precisa ser monitorado como um falcão. Agora, pegue um bloco de notas. Vamos olhar para os 4 principais sinais de alerta de uma obstrução intestinal. O primeiro sintoma, e o mais óbvio, é a dor, mas não qualquer dorzinha de barriga. São cólicas abdominais brutais, intermitentes, que muitas vezes irradiam ao redor do umbigo ou se espalham por todo o abdômen. O segundo sintoma clássico é o vômito, e ele pode ser bem desagradável. Se a parte superior do abdômen estiver obstruída, o vômito ocorrerá de forma rápida e frequente. O terceiro sintoma é o inchaço. A sua barriga começa a parecer um tambor esticado e muito tenso. É visualmente óbvio. E o quarto e mais importante sintoma, o grande delator, não ter nenhum movimento intestinal e não soltar gases por um longo período. O silêncio total na retaguarda. Se esses sinais durarem mais que o normal, é o seu sistema gritando que você está em uma crise severa. A dor da obstrução tem uma assinatura muito específica. Ela vem em ondas, num ritmo contínuo. Essas contrações rítmicas ocorrem porque o intestino ainda está vivo e lutando bravamente, tentando empurrar a barricada de qualquer jeito. O paciente chega a dobrar o corpo ao meio de tanta agonia. Mas, à medida que os intestinos relaxam entre as contrações, a dor
pode diminuir temporariamente. Um alívio falso. No entanto, preste muita atenção se o padrão da dor mudar de repente. Se a dor mudou de uma cólica em ondas para uma dor constante, aguda, latejante e que piora com qualquer movimento, ligue as sirenes. Pode ser um sinal de que o intestino está prestes a perfurar. Vomitar, no caso de obstrução intestinal, não é a mesma coisa que vomitar após comer um sushi estragado. Em casos de intoxicação alimentar comum, o foco é outro. Aqui, a cor do vômito conta uma história. Se a obstrução for alta, o vômito terá uma cor esverdeada por causa da bile. Mas, se o bloqueio for na parte inferior do intestino, ou no intestino grosso, a situação fica bem mais grotesca. O vômito pode ter um odor extremamente forte e uma cor marrom suspeitamente parecida com fezes. Sim, você ouviu direito. Como os resíduos alimentares ficam estagnados por muito tempo, eles fermentam. Com o tempo, o corpo em desespero tentará expulsar essas substâncias acumuladas pelo único caminho que sobrou, para cima. De todas as maneiras, essa condição causará uma deficiência brutal no corpo. A perda rápida de líquidos e eletrólitos pelo vômito é perigosa. Além disso, os gases produzidos pelas bactérias festejando lá dentro não podem ser expelidos. Eles se acumulam sem piedade. O intestino infla como um balão de festa, fazendo com que o abdômen expanda mais e mais, até ficar tenso como uma rocha. Se você bater levemente na barriga, ouvirá um som oco e estalado. O som é claro, semelhante ao de um tambor de pressão. Esse aumento colossal de volume vai comprimir o diafragma, empurrando os pulmões para cima. É por isso que o paciente começa a ter falta de ar. Se deixada sem tratamento, essa pressão insana pode fazer com que a parede intestinal afine até se romper, como um pneu careca estourando na rodovia. E isso, meus amigos, é um desastre absoluto. Uma das perguntas de ouro que os médicos sempre fazem aos pacientes no pronto-socorro é: você está soltando gases? Pode parecer indelicado, mas é ciência pura. Um pum pode salvar sua vida. A incapacidade de soltar gases é a prova final de que o intestino está bloqueado. Absolutamente nenhum gás consegue viajar através do ponto de estrangulamento. Muitas pessoas acham que é só dor de estômago. Amarre essa informação na memória. Se você não solta gases de jeito nenhum e sente dor extrema, dor de estômago e vômitos, isso não é uma constipação típica. É um alerta vermelho piscando forte. Você precisa ver um médico o mais rápido possível. A complicação mais assustadora, como mencionei, é a ruptura intestinal. Quando os intestinos se expandem excessivamente, a pressão interna é gigante. Esta pressão vai esmagar implacavelmente os pequenos vasos sanguíneos que fornecem vida ao tecido. Quando a parede intestinal não recebe sangue rico em oxigênio, o tecido começa a sufocar e morrer. O revestimento intestinal começa a perecer, uma condição que apelidamos macabramente de curry verde. As partes mortas do intestino mudam de cor, tornam-se pretas e apodrecem dentro de você. À medida que decai, essa carne morta libera uma avalanche de toxinas mortais e bactérias furiosas. Eles entram diretamente na sua corrente sanguínea, levando ao choque séptico e ao colapso sistêmico. Se o intestino apodrecido e inchado finalmente estourar, ele perfura, liberando resíduos alimentares, fezes e uma quantidade massiva de bactérias diretamente na cavidade abdominal limpa. Isso causa uma inflamação letal chamada peritonite. Em casos graves, os pacientes terão febre altíssima e um abdômen tão rígido que os músculos ficam duros como uma tábua de madeira. A dor abdominal é indescritível. Nessa fase, a situação é extremamente crítica. Minutos preciosos são necessários para realizar uma cirurgia de emergência, lavar o peritônio e remover a parte morta. Mas voltemos um pouco. Ao chegar ao hospital, os médicos iniciarão uma investigação minuciosa. O primeiro passo
é usar o estetoscópio para ouvir os sons das contrações intestinais no seu abdômen. Esses fones de ouvido médicos são essenciais. No início do bloqueio, o médico pode ouvir os intestinos contraindo muito alto e com uma frequência incomum, parecendo o som de água correndo rápida. Mas, se o bloqueio durou tanto tempo que os intestinos ficaram exaustos e desistiram de lutar, o médico ouvirá um silêncio sepulcral. Depois, ele pressionará o abdômen para verificar a rigidez. O objetivo final do exame físico é avaliar a gravidade da situação e a localização exata da dor. Radiografias de abdômen em posições de pé e deitado são ferramentas básicas para confirmar a suspeita. Durante o diagnóstico por imagem, o médico procurará pelo que é chamado de nível hidroaéreo, que se assemelha a um nível de água. O gás e os líquidos nos intestinos ficam dispostos em um padrão de camadas, como uma escada. Além do raio-x, uma tomografia computadorizada, o famoso CT scan, é o padrão ouro. Ela fornece uma imagem 3D muito mais clara da localização exata do bloqueio. Onde está e qual é a causa? A tomografia revela se é um tumor escondido na carne, um tecido cicatricial sorrateiro ou uma hérnia apertada. Tudo isso é vital para planejar o tratamento preciso e salvar o paciente. O primeiro passo real no tratamento é despressurizar a bomba. O médico vai inserir uma sonda nasogástrica, um tubo fino que passa pelo seu nariz, desce pela garganta e vai direto para o sistema digestivo. Esse tubo chega ao estômago para atuar como um aspirador de pó interno, sugando gases e fluidos estagnados. Remover o líquido restante, dessa forma, ajudará a reduzir drasticamente a pressão. Isso alivia o inchaço abdominal doloroso e evita que o paciente vomite e aspire o conteúdo para os pulmões, o que seria outra tragédia. Tudo isso acompanhado de analgésicos fortes e hidratação. Você receberá soro fisiológico intravenoso para apoiar as funções vitais do corpo, já que não pode beber água. O objetivo é deixar seu corpo pronto para o próximo passo, seja ele qual for. É um jogo de paciência. Esperar o intestino relaxar e desatar o nó por conta própria. Ou partir para a cirurgia. Felizmente, nem todo paciente acaba na mesa de operação. A cirurgia não é necessária em alguns casos leves causados por tecidos fibrosos pequenos. Permitir que os intestinos descansem, abstendo-se totalmente de comida e água, faz milagres. O uso do tubo de sucção pode ajudar a restaurar a função intestinal por conta própria. Mas a regra é clara. Se os sintomas não melhorarem após 24 a 48 horas de observação rigorosa, ou se houver o menor sinal de isquemia intestinal, que é a falta de sangue matando o tecido, a cirurgia será absolutamente necessária. Tornou-se a única opção viável para salvar a sua vida. O objetivo principal da cirurgia é resolver a obstrução permanentemente, indo direto à raiz do problema. Se for um bloqueio causado por tecido cicatricial antigo, o cirurgião fará um trabalho delicado. O tecido conjuntivo é cuidadosamente separado e cortado do intestino, libertando-o. Se o culpado for um tumor maligno, a abordagem é mais agressiva e envolverá a remoção daquela peça. Eles removeriam a porção do intestino contendo o tumor ou a área estrangulada. Em seguida, as duas extremidades saudáveis que sobraram são costuradas e conectadas novamente para restaurar o fluxo. Mas, se uma grande parte do intestino estiver faltando ou gravemente inflamada, a conexão imediata não é segura. Uma vez que a parte morta é removida, o intestino restante precisa de férias. Nesses casos, uma colostomia temporária pode precisar ser criada na parede do abdômen. Isso permite que as fezes saiam para uma bolsa externa, dando ao intestino inferior tempo para curar e descansar. Não se desespere, isso costuma ser temporário.
Os médicos reconectarão os tubos mais tarde, meses depois, quando a tempestade passar. A cirurgia e a recuperação levam tempo e são muito desafiadoras. A grande expectativa no pós-operatório é esperar que os intestinos acordem da anestesia e comecem a se mover novamente. O paciente deve iniciar a alimentação bem devagar, tomando apenas pequenos goles, desde beber água até voltar a comer alimentos sólidos regulares. O caminho é gradual. Seu médico enfatizará a importância de o paciente se levantar da cama e caminhar o mais rápido possível. Caminhar pelo corredor do hospital estimula as contrações intestinais adormecidas e previne a formação de coágulos sanguíneos. Além disso, ajuda a evitar que novo tecido cicatricial se forme no futuro. O cuidado com as feridas e o monitoramento rigoroso dos sintomas são essenciais. É muito importante prevenir qualquer infecção oportunista ou uma recorrência do bloqueio. Mas, e no dia a dia, como podemos reduzir o risco dessa catástrofe encanatória para todos nós? Primeiro, coma uma dieta rica em fibras vegetais. Frutas, vegetais e grãos integrais são as vassouras do seu intestino. Segundo, beba água como se você fosse um oásis ambulante. Mantenha-se hidratado e exercite-se regularmente. O movimento do corpo se traduz em movimento intestinal. Isso ajuda a lubrificar a engrenagem. Isso melhorará drasticamente o movimento das fezes e reduzirá as chances de constipação severa. Aqueles que já passaram por cirurgia abdominal devem prestar atenção redobrada à dor abdominal. Se você tem histórico cirúrgico, evite alimentos extremamente difíceis de digerir que possam causar reações adversas e entupir o sistema. Mastigue bem a comida. Não engula como um crocodilo esfomeado. Normalmente, pequenos problemas digestivos requerem apenas uma consulta de rotina com um médico gastroenterologista. Não tenha vergonha de falar sobre o seu trânsito intestinal. É natural. Investigar desconfortos precocemente ajuda a evitar que uma pequena aderência se torne um grande problema com risco de vida. A obstrução intestinal pode soar assustadora e, de fato, ela é uma emergência. Mas o conhecimento e a autoobservação cuidadosa são o seu maior escudo. Lembre-se sempre de que nossos corpos são máquinas incríveis que frequentemente nos enviam sinais de alerta muito antes de quebrar. Eu sempre advirto vocês: nunca ignorem uma dor aguda e persistente. Sintomas abdominais anormais, inchaço repentino e duro, ou a incapacidade total de soltar gases, não são coisas para se guardar segredo. O acesso rápido ao tratamento médico é o que separa um susto de uma tragédia. A velocidade é absolutamente a chave para ajudar você a sobreviver com o intestino intacto e sem sequelas graves. Com ação rápida, você pode recuperar a sua saúde, a sua paz de espírito e a sua felicidade mais uma vez. Sem bolsas de colostomia, sem infecções generalizadas, apenas um sistema digestivo feliz e fluindo. Finalmente, se você ou um ente querido experimentar algum desses sintomas dramáticos que descrevemos hoje, se você suspeitar de uma obstrução intestinal, não hesite por um segundo sequer. Vá ver um médico no pronto-socorro imediatamente. Porque em uma crise explosiva como essa, cada minuto conta para salvar centímetros preciosos do seu intestino da morte celular irreversível. Uma boa saúde começa com a atenção plena aos sussurros do seu corpo antes que eles virem gritos. E, esperançosamente, as informações detalhadas que compartilhamos hoje serão um guia valioso para você. É útil e ajuda todos a se cuidarem melhor, evitando que o encanamento interno sofra um colapso total. Prevenir é sempre muito melhor e mais barato do que remediar na mesa de cirurgia de emergência. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Essa foi a nossa história de saúde aprofundada de hoje. Aproveitem a vida, bebam água, comam fibras e que todos vocês tenham uma saúde intestinal maravilhosa.